Oi, pessoal. Vamos começar, então, a ver a matéria da semana passada de eficiência. Então, aqui a gente tem uma função de produção per capita, né? Nesse caso, seria a função de produção per capita com capital humano, né? E aqui a gente vai se aprofundar mais em que seria o A, porque a gente sempre considerou que o A seria a produtividade dos fatores de produção, né? Então, como a gente viu, acho que na parte de decomposição de crescimento, a gente viu que uma parte era devido a um crescimento nos fatores de produção, né, no montante dos fatores, e outra parte poderia muito bem ser vinda, e em geral é o que leva a crescimentos econômicos mais de longo prazo duradouros, né? E isso viria do aumento justamente da produtividade dos fatores de produção. Ou seja, com a mesma quantidade de fator de produção, agora a gente consegue obter mais produto, né? Então a gente aumentou nossa capacidade de produzir com aquilo que a gente tinha. Então, esse A era a nossa produtividade total dos fatores, e a gente considerava que isso, a princípio, era tecnologia, né? De uma forma bem pouco específica, a gente chamava a produtividade dos fatores de tecnologia, ou seja, isso viria de uma tecnologia exógena, né? Agora a gente vai pensar um pouco de outra forma. Então, continua sendo a nossa produtividade dos fatores de produção, mas agora a gente vai pensar que nem todo mundo com o mesmo, digamos, com a mesma capacidade tecnocientífica vai utilizar isso da melhor forma possível, né? As pessoas vão ter eficiências diferentes em usar o conhecimento tecnocientífico deles. Então, a pergunta é, será que dois países são igualmente capazes de transformar insumos em produtos? Mesmo tendo, sei lá, a mesma quantidade de universidades de alto nível? A gente vai pensar, então... então, esse T aqui, a gente vai... assim a gente decompõe nosso A, né? Dessa nova ótica de eficiência. Então, esse T seria o nível de conhecimento técnico, então a gente pode pensar de uma forma mais concreta, né? Por exemplo, quantas universidades que fazem pesquisa as pessoas têm, quantas firmas fazendo pesquisa, enfim, o meu nível de conhecimento técnico. E esse E seria a eficiência com que eu consigo transformar esse nível de conhecimento técnico em produtividade mesmo, né? Então, essa é a minha capacidade ou minha eficiência em usar o conhecimento disponível. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Como a gente pensava antes, é que um país com as mesmas quantidades de insumo e capital, tanto humano quanto físico, não produziam a mesma quantidade, né? Isso, por exemplo, acho que era o caso de quando a gente fez a decomposição mesmo. Então, eu ter a mesma quantidade de capital humano de outro país, ter a mesma quantidade de capital físico de outro país, não quer dizer que o meu PIB per capita vai ser igual e vai crescer a mesma taxa de crescimento. E agora, isso por causa da produtividade, né? A gente tinha voltado o nosso olhar para a produtividade, digamos. Então, esse gap vinha da produtividade. E agora a gente vai pensar que não é possível que os países tenham um gap tão grande de tecnologia, né, em termos de anos, para que tudo isso venha de produtividade mesmo, né, do meu nível de tecnologia. Na verdade, a gente vai ver que possivelmente tem uma incapacidade de aproveitar ao máximo essa tecnologia que você tem. Então, a gente vai pensar no exemplo da Índia, né? Comparando a Índia com os Estados Unidos. Assim, a Índia é um país bastante avançado, né, em termos tecnocientíficos. Isso é conhecido, né? Então, a gente parte dessa razão entre a produtividade total dos fatores que o Weil tinha achado, né? Essa seria a produtividade total dos fatores da Índia em 2005 e essa dos Estados Unidos em 2005, e a gente encontra que essa razão é 0,35. Então, a gente vai usar esse resultado para ver como é quase completamente implausível pensar que essa diferença de produtividade entre os dois venha só de uma diferença de tecnologias, né?
considerando que a Índia é bastante desenvolvida tecnologicamente. Então, a gente, que nem nesse slide anterior aqui, a gente tinha essa decomposição aqui, a gente agora vai só dividir o da Índia pelo dos Estados Unidos, digamos. Então, fica essa razão aqui. Lembrando que a gente já tem esse termo, né? E agora a gente vai tentar achar a razão de tecnologia dos dois. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vocês lembram, acho que da primeira monitoria, que tinha aquele jeito, né, de você achar o montante de alguma coisa em um dado período T, sabendo o montante dessa coisa num período anterior e a taxa de crescimento deles, né? Que é o que a gente vê aqui, né? Como achar o montante em um período a partir de um montante anterior e da taxa de crescimento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, quanto de conhecimento os Estados Unidos teriam em 2005, que vai ser igual ao conhecimento total dos Estados Unidos em um período anterior a 2005, um período anterior, digamos, qualquer, né? Porque o G torna genérico, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento disso, elevado pela quantidade de anos entre esses dois períodos. Agora vamos fazer essa manipulaçãozinha aqui. Vamos imaginar que G é igual ao número de anos entre, digamos, na defasagem do conhecimento da Índia e dos Estados Unidos, né? G é o número de anos para que a Índia, o número de anos atrás que a Índia tinha o mesmo conhecimento tecnológico dos Estados Unidos. Então a gente vai deixar isso numa notação genérica, né? Mas a gente vai substituir aqui o que era os Estados Unidos defasado pela Índia, tá? A gente aqui só definiu que G é o número de anos defasados da Índia, que pode ser qualquer um. Agora, o Weil também tinha achado que esse G dos Estados Unidos era 0,66 ao ano, tá? Então a gente vai se basear nessas duas coisas encontradas por Weil para justamente, digamos, inferir que é inviável a diferença de produtividade dos fatores da Índia e dos Estados Unidos ser simplesmente por causa de uma diferença de conhecimento tecnológico científico. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, a gente tem isso, a gente tem, digamos, isso, e a gente quer isso. Então, o que a gente precisa é transformar isso nessa fração aqui. Então, basicamente, a gente vai dividir dos dois lados pela quantidade de conhecimento dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. E passar isso para o outro lado também. Então, isso é simples. Aqui divide para esse lado. Quer dizer, divide dos dois lados pela técnica dos Estados Unidos e divide dos dois lados pelo 1 mais taxa de crescimento da tecnologia dos Estados Unidos elevado a G. Então, aqui vai para cá a nossa expressão, né? Isso aqui é igual a 1 mais G elevado a menos G, né? Que era uma fração. Então, a gente pode substituir esse pedaço da nossa equação por ele. Então, quando a gente substitui por quanto Weil tinha achado do crescimento de G, né? A gente tem isso aqui. O que a gente pode fazer com isso aqui? Se a gente sabe esse e a gente sabe esse, a gente vai encontrar a diferença de eficiência entre Índia e Estados Unidos, né? E agora, como a gente tem esse genéricozinho, a gente vai, por exemplo, chutar vários anos, que podem ser diferenças viáveis em termos de ano de tecnologia entre os dois países. E, assim, o melhor jeito de ver isso é com essa tabela, né? Então, por exemplo, se os Estados Unidos tiverem, ou melhor, a Índia tiver 10 anos atrasada com relação aos Estados Unidos, a gente vai ver que o nível de tecnologia da Índia relativo aos Estados Unidos é bastante próximo, né? 10 anos de atraso de tecnologia não é muito. Então, aqui está bastante próximo e a gente vê que fazendo essa substituição de 10 aqui, né? E mandando esse termo para cá, a gente vê que a razão entre as eficiências desses dois países seria 0,33. Então, a Índia é muito diferente dos Estados Unidos, né? Para a eficiência dos dois
ser próxima de igual, essa razão daria 1, né? Então, aqui a gente tem que ter muito, muito diferente. Por outro lado, se a gente for aumentando o gap de anos, a diferença entre as duas tecnologias vai aumentando, né? E a diferença de eficiência vai diminuindo. Mas agora, com esses números que o Weil tinha achado, a gente pode ver que, por exemplo, com 100 anos de gap tecnológico, aqui a gente tem ainda uma grande diferença de tecnologia, né? Então, o que acontece? Difícil que realmente a Índia esteja 100 anos atrasada tecnologicamente dos Estados Unidos, né? E mesmo assim, ainda a diferença de eficiência explicaria muito da diferença de produtividade deles, né? Então, por mais que você diga que a tecnologia está muito atrasada, e esses números não parecem nem razoáveis, né? Imagina, a Índia está atrasada 100 anos em relação aos Estados Unidos. É estranho. E por mais que essa diferença, nessa defasagem tecnológica seja enorme, né? Mesmo assim, ainda seria um gap de eficiência enorme entre os dois países, né? Então, o que a gente vê é que parece que a diferença de produtividade dos dois países vai ser muito mais explicada por diferenças na eficiência entre os dois do que realmente diferenças de tecnologia entre os dois, né? É o mais provável que a Índia esteja por aqui, né? Não muito atrás dos Estados Unidos, já que tem boas universidades e alunos que vão para as melhores universidades do mundo. Enfim. Então, a gente tende a achar que essa diferença de produtividade entre os dois países, agora que a gente colocou, né, a possibilidade de ser advinda de ineficiências, a gente tenderia a achar que, na verdade, os países têm menor produtividade dos fatores por conta de ineficiências. E a gente vai ver as fontes de ineficiência, né? Então, a gente consideramos 3 fontes principais. A primeira seria má alocação setorial, a segunda, má alocação entre firmas, e a terceira seriam outros fatores, né? Então, vamos ver primeiro má alocação setorial. Então, a gente sabe que se a economia funciona bem, né? A alocação setorial ótima seria que o produto marginal do trabalho no setor 1 vai ser igual ao produto marginal do trabalho no setor 2. Isso porque, se o setor 1, por exemplo, é muito mais produtivo que o setor 2, então a produtividade marginal do trabalho no 1 vai ser bem maior que no 2, e a gente sabe que quando a concorrência é perfeita, né, os salários dos trabalhadores vão ser iguais ao produtividade marginal deles, né? Então, assim, se o setor 1 for mais produtivo, um setor mais eficiente, um setor que está crescendo, então os trabalhadores iam ver esse salário mais alto, né? Os trabalhadores do 2 iam ver esse salário mais alto e migrar para o 1. E a gente vê que então os salários seriam iguais e a produtividade marginal acabaria sendo igual, né? Porque se iguala, ou melhor, os trabalhadores migram de um setor para o outro até os setores estarem do tamanho ótimo, né? Com uma quantidade de trabalhadores ótima, e isso acontece quando essas duas produtividades marginais se igualam. Então, assim, a gente vê que é muito necessário ter mobilidade dos trabalhadores para, digamos, para garantir que os setores tenham o tamanho melhor para a economia, né? Então, se um setor está em expansão, ele é ótimo, super eficiente, então ele vai acabar sendo maior que o outro que está perdendo espaço, né, na economia do país. Então, isso... Mas por que aconteceria a má alocação setorial, né? Então, isso vai ser dificuldades de movimentação. Então, por exemplo, se o mercado é livre, como eu falei antes, os trabalhadores garantem que cada setor tem o tamanho certo, entre aspas, né? E como é que acontece uma ineficiência? Então, barreiras à mobilidade. Isso a gente vê porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que é o exemplo da aula de vocês, ou do livro. Nos Estados Unidos, a gente sabe que os trabalhadores se mudam, né, de cidade, de estado a trabalho, porque eles encontraram uma remuneração melhor, né?
Isso é importante e dizem que é um dos grandes motivos da grande produtividade dos Estados Unidos é justamente por conta dessa barreira à mobilidade, dessa não barreira à mobilidade, né? Então, assim, se tem um setor produtivo, ele vai aumentar muito, porque todos os trabalhadores têm essa liberdade de ir de um lugar para o outro, né? De se mudar para trabalhar num lugar mais produtivo. Isso é bem bom para a economia, né? Garante que não vai ter uma ineficiência de setores. Monopólio também é algo que vai dificultar isso, né? Porque, na verdade, no monopólio, os salários não vão ser... Quer dizer, a quantidade produzida não vai ser ótima, né? Vão ser menos trabalhadores contratados. O salário mínimo também prejudica, porque vamos supor que tem um piso, né, para o salário. Então, por exemplo, o setor 2, que é menos produtivo, nunca o salário dele vai ser tão baixo relativamente quanto a 1, por conta desse salário mínimo, né? Então, menos gente vai migrar do 2 para o 1. Então, os setores vão ter tamanhos fora do ótimo, né? Leis que beneficiam alguns setores também existem, né? Por conta de lobby. Discriminação no mercado de trabalho vai querer dizer que mulheres ou pessoas mais pobres não vão conseguir realizar o potencial delas e ir para os setores, né? Então, a capacidade de realocar trabalhadores de um setor menos produtivo para o outro é importante e faz grande parte dos booms de crescimento, né? Justamente quando tem um novo setor aparece sendo muito produtivo e muita gente migra de um setor menos produtivo, mais arcaico, para esse novo, né? Então, é aí que a gente vai ter um grande boom de produtividade. A gente vai estar tirando os menos eficientes. A segunda opção é má alocação entre firmas, né? Antes a gente estava falando de setores, agora a gente está falando de firmas dentro de um mesmo setor, que é até quase mais óbvio, né? Que as firmas menos eficientes seriam eliminadas pelos concorrentes, né? Elas iam acabar não conseguindo produzir tanto por um preço tão baixo, enquanto que os outros conseguem fazer um preço bem melhor, então elas seriam tiradas do mercado pelos concorrentes. Mas isso não acontece quando tem proteção do governo, benefícios governamentais, né, cartel, ou, por exemplo, quando tem alguma coisa que é um equilíbrio não competitivo, né? E nesse caso, então, a gente vai ter que firmas pouco eficientes sobrevivem. Isso tudo está contribuindo, digamos, para abaixar nossa eficiência da economia como um todo, né? A nossa eficiência em relação aos Estados Unidos, como a gente viu anteriormente, cairia e a gente ficaria menos, com nossos fatores de produção menos produtivos, né? Então, a gente vai ver outros fatores. E assim, a primeira seria atividades não produtivas. E entre essas a gente destaca o roubo, né? Que na verdade em atividades não produtivas não está sendo gerada nova riqueza, as pessoas só estão redistribuindo riqueza, né? Então, por exemplo, quando eu roubo, eu não estou gerando nada de novo, mas eu estou tirando de uma pessoa para dar para o outro. E, na verdade, isso desperdiça recurso, porque os ladrões poderiam estar trabalhando com alguma coisa produtiva de verdade. Outro caso é o lobby, né? Em que as empresas tentam alterar as políticas públicas e, para isso, elas empregam várias pessoas, os lobistas, que, na verdade, são profissionais muito qualificados, né? Então, se eles não estivessem trabalhando nesse setor não produtivo, eles provavelmente estariam, não sei, descobrindo novas coisas, trabalhando no setor produtivo de uma empresa, enfim. Troll de patentes também dá para ver de duas formas, né? Mas isso são empresas que, assim, a ideia de lucro deles, né, é realmente ficar patenteando ideias que eles não criaram de verdade, né? Eles chutam ideias aleatórias e a possibilidade de alguma empresa realmente usar um componente assim num produto deles é alta, né? Porque eles vão patentear zilhões de ideias possíveis e no momento em que a pessoa fizer isso, eles vão
e processam, né? Então, eles vão fazer lucro com essa história de patentear e processar. Então, assim, na verdade, isso não é produtivo, né? Eles não estão fazendo nada, eles não estão nem realmente inventando os componentes, só chutando fórmulas, digamos, né, para invenções. E, além disso não ser produtivo, também vai desincentivar as novas tecnologias, né? Porque as empresas, digamos, honestas, vão ficar receosas de criar e de usar essas criações delas com medo de ser processadas, né? Então, uma segunda coisa de outros fatores seria recursos ociosos, né? Isso depende tanto de desemprego, em que várias pessoas vão estar sendo impedidas de trabalhar, né? E também da existência de pessoas que têm emprego e que não são produtivas. Então, por exemplo, nos slides de vocês tinha um exemplo de uma companhia aérea que empregava 500 funcionários para cada voo e, na verdade, não tinha esses funcionários, né? Então, essas pessoas estão ganhando salários na economia sem realmente estar produzindo nada. E a terceira seria bloqueio de tecnologias, que a gente viu um pouco aqui, né? Então, isso seria uma forma de bloquear a tecnologia, através do desincentivo a usar novas tecnologias inventadas, né? E também existe a possibilidade de empresas influentes impedirem o uso de tecnologias que poderiam prejudicá-las, né? Seria a ideia de destruição criativa, que vai, assim, uma nova tecnologia prejudicar as pessoas que usavam uma tecnologia parecida, só que mais arcaica, né? Então, se essas empresas forem poderosas, influentes o suficiente, elas conseguem bloquear isso. Então, por exemplo, era o caso da Microsoft, que tem um exemplo no livro, mas agora eu não vou lembrar o que eles faziam. Mas era alguma coisa nesse estilo. Eu acho que eles foram processados por... Enfim, processados por realmente impedir os concorrentes que chegavam com novas tecnologias de atuar, né? Justamente para garantir o mercado deles. E isso, na verdade, é bem ineficiente, porque apesar dessas tecnologias novas estarem sendo criadas, né, eles não vão poder usar, e então isso não vai aumentar a nossa produtividade. Então, é um pouco isso. Isso, resumindo, a gente tem agora uma ótica de por que um país pode não estar tão atrasado em relação ao líder de tecnologia, né? E mesmo assim apresentar produtividades de fatores muito baixas, né? Isso é devido a ineficiências. Não esqueçam que semana que vem é a prova de vocês. Aí a matéria vai desde população até, acho que vocês vão dar essa semana em instituições. Bom, abraços.